Olá, estamos começando Atualidades do Campo desta semana. Nós recebemos no programa de hoje, aqui na Unicruz TV, o gerente regional adjunto da Regional Emater Ijuí, Antônio Altíssimo. Tudo bom, Antônio? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação nós estarmos aqui na TV da Unicruz. Sempre que nós voltamos aqui, para nós é uma grande satisfação. Bom, e o Antônio Altíssimo veio nos contar a respeito de uma viagem que ele realizou recentemente, junto com um grupo aí de gaúchos, para Cuba, já que no primeiro semestre desse ano nós tivemos uma comitiva que esteve aqui pela região e agora eles foram então devolver a visita e ele vai nos contar um pouquinho das experiências, o que ele traz dessa viagem. Então, Altíssimo, como é que é? Vamos primeiro contar um pouquinho da questão geográfica, como é que é Cuba, o que tu pode perceber em relação a isso? Cuba é um país que, para quem não sabe, é uma ilha, né? E ele tem uma área geográfica de em torno de 40% da área do Rio Grande do Sul, para situar um pouco o telespectador, uma população de 11 milhões de habitantes, né? Todo o idioma espanhol e é um país, ilha, que está localizado na América Central, no Caribe, né? Então é famoso Mar do Caribe, que está colocado Cuba, e é um país que tem hoje um regime socialista, então ele tem uma diferença cultural, política muito grande em relação ao nosso sistema do nosso estado e país, né? Então, para nós, chegando em Cuba, foi um momento de conhecimento da realidade, de se situar na cultura local, na política local, no sistema, produção, enfim. Foi um momento interessante, eu acho que muito proveitoso, muito conhecimento. A semana nós passamos em Cuba. O objetivo da viagem foi conhecer experiências, tanto na questão agrícola, quanto, enfim, da agricultura nesse país, é isso? A nossa viagem faz parte de um termo de cooperação firmado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul com o governo cubano, né, em 2011. E, como tu bem colocaste, no início desse ano, no mês de maio, a comitiva cubana esteve no Rio Grande do Sul por 53 dias e visitou todo o estado, né? Eles passaram pela Emater, pela FEPAGO e pelo IRGA. E cada instituição fez visitação em várias regiões do estado. Compunha esse trabalho também a nossa ida, a comitiva gaúcha, para Cuba. A finalidade nossa em Cuba foi muito mais de conhecer a realidade cubana e o que poderia ser feito de intercâmbio, né, na cooperação técnica colocada para nós. A partir disso, nós fomos para lá, então, a Emater foi uma das instituições que foi, ela trabalhou com a produção leiteira de Cuba, né? O que eles têm lá e o que nós podemos oferecer e vice-versa, né? A FEPAGO trabalhou com a área de produção de frutas, né, que Cuba é bastante forte, e o IRGA foi trabalhar a questão do arroz, porque o IRGA é uma instituição especializada em produção de arroz, pesquisa e tecnologia do arroz, né? Então, cada uma instituição chegando lá foi fazer o seu trabalho naquele país, nas suas províncias, né? Nós tivemos a satisfação de trabalhar com os produtores de leite, diretamente nas propriedades rurais, né? Visitamos algumas propriedades. Claro que é um sistema diferente do nosso estado, o produtor é diferente, o sistema de posse de terra, de mercado local também é diferente, mas enfim, nós conhecendo a realidade, nós conseguimos então, a partir daí, propor práticas com eles e vice-versa. Então nós conseguimos trocar informações e trocar ideias sobre o que fazer em Cuba na produção leiteira, que com certeza é uma produção que precisa avançar um pouco mais do que eles têm lá hoje. Hoje estão num processo de necessidade de investimentos, né? E eles não têm esses recursos financeiros e materiais para investir, né? Então, como é que você faz uma melhoria numa produção sem ter recursos financeiros? Esse é o grande dilema, né? Como é que tu investe sem ter esse recurso? Então, é um grande debate que está colocado. Então, nós, com certeza, como Emater, como Rio Grande do Sul, poderemos contribuir muito com práticas que nós temos aqui para levar a Cuba na área de produção de leite, que é a nossa área de trabalho lá com eles. Antônio, para o pessoal de casa entender, como é que são? São pequenas propriedades, são grandes propriedades? Como é que se configura essa questão lá em Cuba? Cuba, predominantemente, são pequenas propriedades, né? O agricultor não é proprietário da terra, a terra toda é do Estado, né? E o agricultor tem cedência, nossos termos aqui é com comodato de uso da terra, né? Por um tempo determinado, geralmente 20 anos,
e ele estando produzindo esse período, ele prorroga esse prazo, né? O acesso à terra é muito fácil, o agricultor apenas informa alguns dados da sua família, da sua intenção de produzir, né? E comprova que ele entende da agricultura, isso é muito importante numa entrevista, e a partir daí toma posse da terra, né? Ele pode tomar posse de um módulo, 2 módulos, 3 módulos, lá chamam, tem outros nomes. Equivale a quantos Equivale hectares? um módulo 13 hectares, 37, né? Então, é um pouco menor que o nosso módulo aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente o nosso módulo a partir de 18 hectares, 20, 24, 20, 30, né? É cada módulo. Então, para pegar um módulo, 2 módulos, 3 módulos, depende com a sua intenção, isso, o tamanho da intenção de produção, né? Pode começar com um módulo, avançar para 2 e tal, né? E aí toma posse que ele vai trabalhando. Se ele não dá, quando o recado não produz adequadamente, essa terra é retirada dessa família, né? Isso consta em contrato e o governo faz isto, né? Retira. Toda a produção deles é comprada pelo governo, né? No caso do leite, principalmente, é comprado o leite da produção, e o leite, prioritariamente, por não ter para todo mundo, prioritariamente é para as crianças, né? Depois para os idosos, depois para hospitais, e em quarto lugar para o turista, porque o turismo é um grande investimento cubano, é uma grande fonte de renda do país. A principal fonte de renda hoje é o turismo na ilha de Cuba, né? Então, essas é a grande diferencial da nossa produção aqui. E eles têm muito, Rúbia, a questão do cooperativismo. Muitas, centenas de pequenas cooperativas de agricultores. Cooperativas que envolvem 200 famílias, 300 famílias, algumas com 400 famílias, então são cooperativas de prestação de crédito e serviço, né? A maioria delas, que envolve somente pequenos agricultores, né? Então é uma grande força, a cooperativa então ela dá assistência técnica, ela faz alguns serviços de máquinas para os agricultores, né? Que hoje uma grande deficiência do agricultor cubano é a falta de maquinaria. Em virtude de não estarem capitalizados. Exatamente, não está capitalizado. Então falta equipamentos para trabalhar uma ensilagem, falta equipamentos para transportar um produto, falta equipamentos para fazer um piqueteamento na pastagem, falta cerca elétrica, enfim, né? Então, e falta dinheiro para investir. O pequeno agricultor cubano ele não tem um retorno tão grande como temos os nossos aqui, apesar de ter um mercado certo para o produto leite, né? Então, ele produz o produto leite para vender e produz alimentos na propriedade. Então, eles têm o grande trunfo deles é isso, a produção de alimentos é na propriedade, né? Outra coisa importantíssima salientar é que toda a produção cubana, praticamente toda ela é agroecológica ou orgânica. Observando esses critérios. É um grande, porque eles têm dificuldade de importação de insumos, tanto agrotóxicos como fertilizantes. Então eles, um pouco forçado, mas entraram para o lado agroecológico. Isso tanto é no leite, na fruticultura, é muito forte, né? Com frutas extremamente saudáveis, né? Tanto da sanidade da fruta como para o consumidor, porque não tem veneno, sem né? dúvida. Então, é um grande diferencial da fruticultura deles lá, da produção de leite, é não ter agroquímicos envolvidos. E como é que funciona, Antônio? Não sei se você conseguiu observar. Aqui no nosso estado, um dos problemas que nós temos é em relação à sucessão familiar nas propriedades, né? Em virtude de o próprio filho do produtor querer ir para a cidade, enfim, outras perspectivas que se constituem, principalmente talvez pela falta de oportunidades que são encontradas no campo. Como é que é em Cuba? O que se observa? Famílias pequenas trabalhando nessas pequenas propriedades? Como é que é essa mão de obra? É muito semelhante. Muito semelhante. O problema da sucessão rural é matéria de trabalho muito forte aqui no Rio Grande do Sul. E lá também é semelhante, porque as famílias cubanas de agricultores também são pequenas. É pai, mãe, 1 ou 2 filhos, 3, fica por aí, né? Então, a pequena produção de Cuba, ela sofre com a sequência, a sucessão da família, né? Quem é que fica? Nós vimos muitas famílias que têm quem vai ficar. Inclusive, famílias que têm veterinários na propriedade, né? Porque o nível cultural do produtor rural cubano é alto. Ele se informa, ele se forma e se informa. Ele se forma e se informa, exatamente. Ele tem uma formação acadêmica, escolar, razoável, né? Está um nível acima dos nossos, né, aqui, e tem informação técnica muito boa, né? Então, tem o veterinário que tem uma família, ele atende a sua família, e pequeno produtor, com dificuldade de investimento, assim por diante. E atende, na área da medicina veterinária, também as famílias que estão no entorno e que estão dentro daquela cooperativa que ele está vinculado. Então, também a sucessão rural é complicado em Cuba, eles falaram isso para nós, que muitas famílias não têm
essa possibilidade. E outra coisa, a terra que está em nome do pai, que assumiu, do governo para essa terra, ela não é hereditária, ela não passa de herança para o filho. O filho tem que provar que ele vai ficar e vai trabalhar também. Ele provando fica, né? Continua, mas ele toma posse. Não foi porque o pai estava lá que ele vai ficar, não tem isso, né? Então é importante, mas o dilema deles com a sucessão não é tão grande, o nosso é muito maior. Nosso é maior. Muito maior em função das grandes oportunidades de trabalho que nós temos aqui no Brasil hoje, em função do emprego pleno praticamente que nós temos hoje. Sim, então, sim. o urbano, o comércio e a indústria puxam muito a mão de obra para o urbano. Até pela própria legislação que existe trabalhista, né? A legislação também ajuda nesse sentido, então nós temos esse dilema. E Cuba, como tem um trabalho rural bastante intenso e tem um programa nacional de recuperação da agropecuária muito forte, que hoje esbarra um pouco no investimento que eu falei, né? Mas eles têm um programa nacional de recuperação da agricultura, né? Que eles estão aí em recuperação há 20 anos, da grande crise dos anos 90, né? Então eles estão em recuperação. Por isso estão buscando esses acordos de cooperação com o mundo inteiro para ver se conseguem informações, subsídios, recursos para ir alavancando o programa deles. Bom, Antônio, tu nos contou a respeito das questões voltadas ao leite. Também que Cuba se dedica à produção de frutíferos. Quais são as outras áreas na agricultura, enfim, frutífera é uma grande área deles, né? Inclusive eles sobram frutas no meio rural, né? Sem ser colhidas até, começa até a sobrar frutas, porque eles não têm pequenas agroindústrias de transformação. Eu justamente queria comentar isso. É um detalhe, eles têm grande indústria que transforma isso aí em sucos, assim por diante. Eles têm muito, na alimentação cubana, do povo cubano, é muito forte a fruta, né? A fruta e a hortaliça, né? Então eles têm uma alimentação muito saudável, dizer assim, né? A alimentação que nós tínhamos aqui há 30 anos atrás, muito forte, muito saudável, né? Com fruta, hortaliça, muito presente todo dia, toda hora, né? Então a produção de frutas é muito grande, é muito boa, né? Em função de que tem pouco agroquímico envolvido, assim por diante. Nós temos a produção grande do açúcar ainda, né? Apesar de muitas usinas de açúcar terem sido desativadas na crise dos anos 90, né? Tem a produção do arroz para consumo próprio, ainda é insuficiente, eles importam arroz do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Vai arroz nosso para lá. Na fruta, no leite, tem um programa nacional, porque eles, primeiro momento que o governo cubano preconiza é produzir alimentos para o seu povo, né? Olha só. Primeiro lugar, né? Segundo lugar, a exportação, não é o caso agora. Então, todo o programa nacional de produção visa isso, né? E as frutas que tem lá, no caso da fruticultura, é frutas tropicais, né? Que não se dão bem aqui no sul, no caso, nosso frio, né? Que nós estamos sentindo agora. Então, são frutas tropicais que no Brasil tem lá também, né? O leite, o açúcar, enfim, as usinas, o arroz, são grandes culturas que eles têm lá. O regime hídrico deles, de chuvas, também tem que levar em conta. O regime de chuvas é semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, no Planalto Central, aí, Mato Grosso, região de Goiás e Bahia, onde chove 6 meses do ano e outros 6 meses é seco. Tradicionalmente, regularmente, com alguma pequena variação. Cuba é a mesma coisa, né? O clima é só o inverso. Aqui no Brasil chove, ali na região de Goiás, Mato Grosso e Bahia, chove no período de setembro, outubro até mês de abril do ano seguinte, e lá o inverso, chove de maio até setembro. Agora, final do mês, Cuba começa a diminuir ou parar o período de chuva, né? No momento de hoje, o clima é quente e úmido, com chuva no fim do dia, normalmente todo dia. Então, tem essas coisas, tem que trabalhar na hora de produzir alimentos, né? Tem que considerar tudo isso, né? Inclusive, na produção de alimentos para os animais de leite, leiteiros, né? Eles estão usando muito espécies de plantas perenes, árvores, para quem não, né? Tem árvores que podem ser cortadas e dadas as folhas para os animais, como alimento, né? E as forrageiras anuais ou semi-perenes, elas têm problemas de armazenagem. Eles não têm equipamentos para fazer armazenagem dos alimentos, né? Eles sabem que precisa isso, né? Mas não tem equipamento. Eles sabem, o agricultor sabe que precisa fazer piqueteamento, né? Quartonamento, que eles chamam, né? Mas eles não têm a cerca elétrica, o arame suficiente para fazer piqueteamento, nem o capital nem o material elétrico para fazer o equipamento elétrico para fazer o piqueteamento. Mas eles sabem que é importante. Conversei com agricultores lá e perguntei, né, o que ele achava do piqueteamento, se era isso mesmo, não é isso, e explicou por quê. Então é bem interessante que eles tenham conhecimento, mas falta o investimento.
Bom, Antônio, para a gente encerrar, eu quero conversar contigo a respeito de um momento aí que foi... O Antônio, ele viajou para Cuba, além de representando a Emater, como embaixador da Unicruz, aí levando alguns convênios da universidade para aquele país, para serem então celebrados com algumas instituições, principalmente da área aí da educação e da pesquisa. E então, a gente vai repercutir essa semana, só para destacar para você que está em casa, no telejornal Unicruz em Pauta, a entrevista com a reitora que fala a respeito desses convênios. Mas já que o Antônio está aqui, nós vamos conversar com ele também. Então, Antônio, como é que foi esse contato em nome da universidade? Foi importante, eu acho que a gente saiu daqui, na conversa que tivemos com a reitoria, a professora Elizabeth nos incumbiu com o belíssimo termo de embaixador da Unicruz. Exatamente. Né? Mas não é tanto assim também. Acho que a gente fez um trabalho que para nós foi muito gratificante, né? Levar um termo de cooperação da Unicruz com o Instituto de Pesquisa Cubano, o CIMA-GT, né? E que é um instituto de pesquisa renomado em Cuba, importante essa relação da Unicruz com esse instituto de pesquisa dele lá. E a gente levou esse documento, discutimos com o Centro de Pesquisa Cubano, né? Eles gostaram muito, né, dessa iniciativa, até porque eles estiveram aqui na Unicruz em maio e conversaram com a reitoria, com os professores daqui da Unicruz, sim. E levaram ótima imagem daqui, né? E o termo foi consolidado lá em Cuba, foi assinado pelo diretor do Instituto, a gente trouxe em mãos ele pronto e assinadinho. Então, eu acho que a Unicruz foi feliz quando teve essa iniciativa de enviar para lá o documento, né, para ser assinado, e ele está aí. Agora, os próximos passos fica a cargo da reitoria, os professores dos cursos de veterinária e agronomia, de dar o encaminhamento, né, com Cuba. O nosso objetivo nesse momento era fazer esse documento e abrir as portas, o caminho para que a universidade estivesse lá frequentemente daqui para frente e com certeza, né, a gente fica feliz por ter ajudado, né, mas dá os parabéns à universidade que teve essa iniciativa de fazer isso. Tá certo, Antônio, quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho, já que foi embaixador da Unicruz, como a reitora mesmo disse, em Cuba, e trouxe aí um ganho bastante grande em relação à internacionalização da universidade, que está aí num período bastante importante e também de consolidação. Com certeza, a gente parabeniza a universidade por essa iniciativa de novo, né, e agradece essa oportunidade de poder ajudar a universidade e a região, né, que nós estamos representando a região num trabalho da produção leiteira que tem aqui, da organização de produtores, da assistência técnica da região, do forma de trabalhar aqui na região que os cubanos gostaram e quiserem que a gente levasse para lá. E, nesse sentido, estamos instalando unidades de trabalho em Cuba, para no futuro ir técnicos da região, técnicos da assistência técnica, da extensão, da universidade, para Cuba, para continuar o trabalho iniciado lá. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Antônio. E sempre que tu tiveres novidades a respeito desse assunto ou outras questões, a universidade é parceira da Emater e está à disposição Atualidades do Campo para receber. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Atualidades do Campo de hoje fica por aqui. Nos vemos na nossa próxima edição. Até lá. Tchau.